Esse meu amigo disse o seguinte, ele disse: a classe média de São Paulo é um mistério para mim. Eu perguntei para ele, mas por quê? Ele disse: olha, você vai, te convidam para ir à casa deles, você vai, você é bem recebido, fazem uma comida especial para você, levam você até a porta, te dão uma carona para você, te levam para casa, ou você vai em algum lugar. Ele disse: mas basta subir num carro, basta começar a dirigir um carro, basta entrar numa fila, e basta estar num lugar, num espaço que tem que ser compartilhado, e são bestas selvagens, são feras indomáveis. Ele disse: eu não consigo juntar a civilidade na vida doméstica e o grau de brutalidade, de violência na vida pública por parte da classe média, né? Era um domingo e eu precisava tirar um dinheiro no banco, por uma despesa que eu ia fazer na segunda-feira de manhã. Então, meu genro e minha filha me levaram de carro até um banco, uma dessas agências, para eu poder pegar o dinheiro. É uma rua razoavelmente movimentada, apesar de ser um domingo, e o banco tem as rampas para você estacionar. Só que havia um carro prateado gigantesco, colocado de tal maneira que fechava as 3 rampas para estacionar. Eu digo um carro gigantesco porque eu só distingo Fusca e Fiat. O resto para mim é um carro grande, é um carro azul, um carro cor-de-rosa, um carro verde. Então, era um gigante prateado que foi estacionado de tal modo que ninguém mais podia estacionar. E com, evidentemente, as janelas, tudo com aquele vidro preto que ninguém enxerga nada. Então eu não sabia se tinha gente dentro lá ou não. Eu desci, porque meu genro ia estacionar em outro lugar, mas eu desci. E eu disse: puxa vida, estaciona dessa maneira e ninguém mais pode entrar. Não dá certo isso. Entrei no banco. Alguns segundos depois, entra uma moça. Ela estava, o que eu chamo, naturalmente produzida. Aquele modo que parece tudo natural e que deu um trabalho desgraçado. Ela deve ter levado dias para ficar daquele jeito. Toda bonitinha, no seu jeans, com a sapata. E ela entrou requebrando. E foi até a máquina. E disse assim para mim: não tem educação, não é? Aí eu disse: por quê? Vai gritando assim, é com qualquer um? Nisso entra o rapaz, também bonitinho, só que mais velho que ela. Mais velho que ela, mas ele entra todo arrumadinho e ele diz: você pensa que eu vou estacionar meu Mercedes em qualquer lugar? Bom, tudo que tem de ruim no meu ser, tudo aquilo que minha mãe tentou consertar e não conseguiu, subiu em uma grande onda incontrolável. E eu disse para ele: isto é o sinal, o modelo, o paradigma da classe média paulistana, reacionária, conservadora, autoritária e violenta. Você é uma abominação política. A moça, depois de um instante de perplexidade, ela não entendeu nada, virou e me bateu. E eu disse para ela: você é uma abominação ética. Aí, com tanta abominação, o cara achou que eu
tinha abusado. Então ele disse pra mim, sua velha feia. Aí eu disse pra ele, é o seguinte, a idade que eu tenho é natural. A velhice é um dado da natureza. Transformar a minha velhice, que é um fato, um dado, num xingamento, é porque você é uma abominação cognitiva. Aí os dois se entreolharam e foram embora. Porque se ficasse mais um pouquinho, acho que eu batia neles. Então, eu estou contando, eu falei da observação do meu amigo e estou contando esse caso porque eu levei dias para me refazer desse episódio. Eu me levei muitos dias, porque o grau da violência que foi, né? E o fato de que a gente convive com isso ininterruptamente, né? Então, e que São Paulo, porque eu tenho viajado muito pelo Brasil, mas igual a São Paulo não há, é uma coisa sinistra a cidade de São Paulo. Não é nem o estado de São Paulo, é a cidade de São Paulo. É uma coisa de uma violência extrema. E essa violência, ela está cristalizada, historicamente cristalizada, e ela está historicamente reforçada na situação atual. Ou seja, a sociedade brasileira, no seu conjunto, é uma sociedade autoritária. A gente pensa que o autoritarismo é um fenômeno no aparelho de Estado, que é a ditadura. O autoritarismo é um fenômeno social. A sociedade brasileira é autoritária. Ela é vertical, hierarquizada, oligárquica. Ela transforma todas as diferenças em desigualdades e naturaliza as desigualdades. Ela opera com a discriminação e o preconceito de classe, a discriminação e o preconceito religioso, a discriminação e o preconceito de sexo, a discriminação e o preconceito profissional e a discriminação e o preconceito racial. Ela é uma sociedade extremamente violenta e que tem a tendência a situar a violência apenas na região da criminalidade e de não perceber que a violência é toda violação física ou psíquica que você faz contra a natureza de alguém. Ora, é uma sociedade que trata seres humanos que são racionais, dotados de sensibilidade e dotados de linguagem, como se eles fossem coisas. Portanto, irracionais, mudos, inertes e passivos. É o grau máximo da violência, porque você não reconhece a humanidade do outro. Ora, é essa maneira de configuração da sociedade brasileira que existe cristalizada e, de alguma maneira, perenizada como forma da sociedade paulistana. A sociedade paulistana, de cima a embaixo, é assim, né? Da classe dominante às classes populares, com o mito de que a violência é a delinquência, a criminalidade. Essa sociedade, assim estruturada, na hora em que ela recebe o impulso neoliberal, isso funciona para ela como a mão e a luva, como a sopa no mel. Por quê? Uma das características mais impressionantes do neoliberalismo é que ele opera pelo encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado. Seja o espaço privado do mercado, seja o espaço da vida privada. Vou dar um exemplo de alargamento do espaço da vida privada. A mídia entrevista pessoas. Ela entrevista pessoas para saber, tem essas entrevistas que saem nos jornais, nos domingos, aparece na televisão, nas entrevistas coletivas, coisas desse tipo, e a pergunta, são perguntas sobre a sua preferência. Que sorvete você prefere? Que livro você está lendo? Se você está gostando? Qual é a música da sua juventude que você mais lembra, que você mais gostava?
Qual é o restaurante onde você gosta de ir? Que tipo de comida você prefere? Ou seja, é colocado no espaço público o universo da intimidade, dos gostos e das preferências. E isso se torna a exposição pública da intimidade de alguém. Isso se tornou uma coisa mais natural, mais normal, ninguém percebe. Isso aparece também quando acontece alguma coisa terrível e aos protagonistas do acontecimento. Uma catástrofe, um problema grandíssimo, e vai o entrevistador. E ele não pergunta para os protagonistas do acontecimento o que foi que aconteceu, o que você pensa disso que aconteceu e o que você fez nesse acontecimento. O que você está sentindo? E ele espera que os sentimentos venham. Porque o outro, o protagonista, não tem pensamento, não tem entendimento, não faz uso da razão. É o cara que está entrevistando, é o senhor da mídia, e ele sabe, ele pensa. Então ele pergunta para o outro o que o outro sente, e vira para o público e explica o que aconteceu, por que aconteceu. Ele sabe tudo. Ele dá uma versão do acontecimento, independentemente dos participantes do acontecimento. Porque os participantes do acontecimento são reduzidos ao puro sentimento, ausência de pensamento. E ninguém acha que isso é violento, que isso é autoritário, que isso é inaceitável. E funciona assim o tempo inteiro. Então, como é que isso transparece no caso desse encolhimento do espaço público e alargamento do espaço privado? Todo mundo é favorável às privatizações. Quem não sabe que as escolas de primeiro e de segundo grau privadas são muito superiores do que as escolas públicas? As escolas públicas são uma porcaria, todo mundo sabe. Tem professor que não presta para nada. O professor que não tem capacidade e que por isso não foi contratado por uma escola privada, vai para a escola pública. Todo mundo sabe que é isso, a escola pública. Quantas vezes você ouviu isso na esquina da tua casa, na padaria, no açougue, na porta do supermercado? É tranquilo que o espaço privado é superior ao espaço público e que ele ordena, regulamenta e regula esse espaço público para encurtá-lo e encolhê-lo cada vez mais. Então, é nessa ambiência que funciona a sociedade paulistana. Ela leva esses elementos ao cubo. Ela transforma isso numa maneira de viver, numa maneira de pensar e numa maneira de se comportar. E ela vai traduzir isto numa ideologia, entre as várias ideologias que ela tem, porque depois eu vou falar da ideologia da classe média aqui, mas há uma ideologia que percorre a sociedade paulistana em todas as suas classes, que é o que eu chamo a ideologia da ética. A ética transformada em ideologia é a confusão entre a ética e os chamados RDH das empresas. Ou seja, as empresas têm, todas as empresas têm, um conjunto de regulamentos sobre a conduta dos seus empregados. Então, desde a pontualidade, o vestuário, tudo é regulamentado. E isso é chamado de a ética da empresa. A sociedade paulistana pensa que a ética é isso, que ela é um conjunto de regras, normas, preceitos de controle cotidiano de todos os comportamentos. E, portanto, ela ignora o que seja verdadeiramente a ética, isto é, o exercício da consciência, da liberdade e da responsabilidade. Para ela, a ética foi reduzida a um conjunto de regulamentos, como é posto pelas empresas. E isso, entendido como ética, se espalha pela cidade inteira e a avaliação das pessoas é feita dessa maneira. Tanto que quando eu chamo a moça de uma abominação ética, ela não entende, ela não infringiu nenhuma das normas, nenhuma das regras que se pede no comportamento. Então, há uma deterioração. Você tem uma deterioração da ética. Você tem uma deterioração da vida social. Você tem uma deterioração da relação
interpessoal, você tem a impossibilidade da relação intersubjetiva. Eu costumo dizer, a cidade de São Paulo é proto-fascista. É uma coisa sinistra, porque tudo isso está interiorizado, naturalizado, e a gente não percebe mais. Funciona assim, porque o mundo é assim, porque os seres humanos são assim, porque a natureza é assim. De manhã tem o sol, de noite tem a lua, e durante o dia tem a classe dominante e a classe média paulistanas. Tudo um dado da natureza. Eu quero encerrar me referindo à classe média. Eu acho que o André tem razão quando ele lembra que, por um momento, no plano da cultura, há uma parte da classe média de São Paulo foi progressista. Mas isso foi um instante fugaz. E isso se deveu, eu concordo com o André, se deveu demais ao fato de que a Igreja Católica ia nessa direção, né? Com as comunidades eclesiais de base, com os movimentos sociais. Mas, via de regra, a classe média paulistana é não só conservadora, ela é reacionária, frequentemente ela é proto-fascista. Ela esteve no doi ouro para São Paulo. A classe dominante de São Paulo não deu ouro nenhum para a Revolução de 30. A classe média deu tudo que tinha. O que tinha e o que não tinha. Ela deu o ouro para a Revolução. Ela esteve na marcha com a família, com a tradição, a família e a propriedade. E ela fazia nas casas, ela rezava o terço contra o comunismo. E ela sustentou os grupos de CCC, os comandos de caça aos comunistas. Então, é essa classe média de ontem que é a classe média de hoje, com todos os aparatos que o neoliberalismo trouxe para ela. Mas tem mais duas coisas que são importantes no caso da classe média. A classe média de ontem, como ela se tornou o suporte, o sustentáculo socioideológico da ditadura, ela foi recompensada. A recompensa que foi dada a ela foi a expansão do ensino superior na forma da massificação. A massificação do ensino superior foi feita para realizar a aspiração máxima dessa classe média, que é o diploma. Não é o saber, não é o conhecimento. Isso ela não tem nenhum interesse, ela se lixa mesmo. Ela quer o diploma, porque ela opera com os signos de prestígio. Por quê? O que caracteriza, agora eu vou fazer uma colocação caricatural, porque é uma simplificação do marxismo, mas é ele que vai me ajudar a colocar isso aqui para encerrar a minha fala. A sociedade tem as duas grandes classes fundamentais: a propriedade privada dos meios sociais de produção, que é a burguesia, e a força de trabalho, os trabalhadores. E essa divisão social, que é constitutiva do modo de produção capitalista, opera de modo a não só reproduzir essa divisão, mas encobrir essa divisão. Só que a classe dominante tem um lugar claro na economia, na política. Ela tende a deter o poder do Estado. Os trabalhadores têm um lugar claro na economia e, quando classe organizada, em sindicatos e em movimentos, ela tem um lugar claro e definido no poder social. Entre essas duas classes existe a classe média, o que Marx chamava de pequena burguesia, a classe média, que não tem lugar.
Ela não tem a propriedade privada dos meios sociais de produção. E ela não é detentora da força produtiva, da força de trabalho e da produção da mais-valia. Ela está no campo dos serviços, das profissões liberais, tudo aquilo que a gente sabe. Ora, como ela não tem um lugar definido na economia, não tem um poder social como os trabalhadores, nem um poder político como a classe dominante, onde ela vai exercer o poder dela? Ela exerce o poder dela no campo ideológico. Ela é o poder ideológico. Ela é o sustentáculo ideológico. E qual é o núcleo da ideologia para a classe média? O núcleo da ideologia para a classe média é ordem e segurança. Ela é conservadora, ela é reacionária pelo lugar que ela ocupa na sociedade, na economia e na política. Ela ocupa esse lugar no qual a noção de ordem e segurança são os imperativos fundamentais. Por quê? Porque a classe média tem um sonho. Ela sonha que, com muito esforço, se toda a família levantar cedo, todo dia, todo mundo trabalhar bastante, economizar, puser a poupança, souber investir direitinho nas coisas que o Santander fala e tal, coisa, vai ficar burguesa. É burra. Porque ser burguês não é ter muito dinheiro. Ser burguês é ter a propriedade privada dos meios sociais de produção. A classe média é burra, ela acha que se ela ficar rica, ela vai ficar burguesa. Esse é o sonho. E ela tem um pesadelo. O pesadelo dela é a proletarização. É se tornar membro da classe trabalhadora. Ora, os programas sociais dos últimos 10 anos no Brasil balançaram a cabeça da classe média. Porque ela viu subir. Ir para aeroporto. Gente que outro dia ela tinha visto de sandália havaiana lá pertinho da favela. Tem uns carinhas que estão na faculdade. Então ela entrou em pânico. Ela está completamente em pânico. Porque ela tem o sentimento de que o seu espaço foi invadido. E é por isso que se fala na nova classe média. Não tem uma nova classe média, teve uma bruta expansão da classe trabalhadora. Foi isso que se expandiu com os programas sociais. É um equívoco achar que foi a classe média que se expandiu. Como diz o André, 10% dos 32 milhões. Se tanto. Então, o que ela se sente ela se sente completamente ameaçada. Por quê? O poder do Estado, infelizmente, por enquanto, não está totalmente nas mãos da burguesia. A burguesia está lá, mas não totalmente. E o poder social não está nas mãos da classe média. Então, ela se sente ameaçada, acuada e pondo em risco, como se o mundo tivesse posto em risco todos os seus valores.